Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas de Física 2 de vocês, trazendo uma aula sobre reflexão da luz. Hoje eu estarei poupando vocês de verem minha carinha ali na parte de baixo. Eu vou fazer um vídeo um pouco mais para frente, fazendo as correções dos exercícios que eu passei para vocês. Só que ainda assim eu acho que é importante para vocês também matarem a saudade de mim, aí no próximo eu apareço, tá? Aqui, como eu quis usar bastante, né, todo o espaço disponível pro slide, por isso que eu não botei o meu rosto, tudo bem? Bom, de certa maneira, então, a gente vai dando continuidade ao que a gente falou na última aula, né? Nossa última aula foi uma aula de revisão, falando sobre as propriedades da luz, e agora a gente vai falar sobre a reflexão da luz, né? Essa parte que é bem importante aí no estudo dos fenômenos ópticos. Bom, então, inicialmente, vamos falar que a gente pode ter dois tipos de reflexão. A primeira é uma reflexão dita regular, né? Em que os raios incidentes podem ser paralelos, mas eles são refletidos com o mesmo ângulo de chegada, ou seja, eles também são refletidos paralelamente. Tá? Agora, numa reflexão difusa, esses raios que saem refletidos, eles são confusos, né? Cada um vai para um lado, o azul sobe, o roxo vai para cima, o vermelho vai para o lado, o amarelo vai para o outro, e isso se dá, de certa maneira, com contato com a superfície refletora, né? A depender de como é essa superfície, você pode ter uma reflexão regular ou difusa. Às vezes, no mesmo material, você pode ter os dois tipos. A gente vai tratar disso. Né? E aí, como por exemplo aqui, né? Na água, como ela está bem calma, bem parada, você tem uma reflexão regular. Você consegue ver as imagens com clareza. Né? Então, a gente tem a formação de imagens. A reflexão difusa, a gente não vai ter formação de imagem por ela, porém, a gente também enxerga por causa da reflexão. Tudo que a gente está vendo é por causa que está saindo uma fonte de luz, né? Então, aqui no meu caso, a luz da minha sala está acesa, ela está sendo jogada para todos os materiais, para tudo que está aqui na minha sala, que não emite luz própria, né? A tela do meu computador, não preciso da luz da sala para ver. E eu olho para a minha parede, essa luz bate na parede e é refletida para mim. Ou seja, a reflexão difusa também permite com que eu observe objetos. Né? E aí a gente também trata um pouquinho na visão mais para frente. Então a cor de um corpo, ela surge por causa da reflexão, tá? Então a gente pode perceber que a luz branca, quando ela incide em um prisma, isso quem fez primeiro foi Newton, talvez um dos principais, né? Essa experiência. E aí você vai ter uma decomposição da luz branca em 7 cores primárias, tá? Violeta, anil, que esse é azul mais escuro, azul, que é esse mais claro, aí aqui dá para ver um verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Então essas são as 7 cores do arco-íris aí. A luz branca é uma união delas também, tá? E aí, se a gente for pensar nisso, quando uma luz branca bate em cima de um corpo, né, ela é refletida por um corpo, a depender de como esse corpo reflete a cor, a gente vai ter uma superfície de uma cor ou não. Né? Então, essa luz solar, ela é policromática, ela é constituída por uma infinidade de luzes. Um corpo que apresenta, por exemplo, cor vermelha, que eu escrevi luz, né? Cor vermelha, é porque ele vai refletir difusamente a luz vermelha. Né? Então, um corpo branco, como a luz branca é uma união dessas 7 cores primárias, para eu enxergar branco, as 7 cores têm que ser refletidas. Nenhuma pode ficar, senão vai alterar a percepção. Numa superfície preta, você tem a luz branca incidindo nela e sendo totalmente absorvida. Tá? Quando uma superfície não reflete, ou ela absorve
ou E ela absorve, né? Por exemplo, você está usando uma camisa preta num dia frio, num dia calor, desculpa, com o sol batendo, você consegue ver a camiseta, então ela está sendo refletida, mas também está absorvendo calor, né? Você começa a sentir calor ao longo do dia, por aí vai. Então essa luz vermelha, na superfície vermelha, você tem todas as cores absorvidas e a luz vermelha sendo refletida. Obviamente, tá, gente? Isso é uma situação ideal. A gente não vai assumir que só a luz vermelha, porque a gente pode ter algumas cores que são uniões, né, de outras, né? Então você pode ter uma porcentagem do vermelho, uma porcentagem menor do amarelo, uma porcentagem menor do verde e ainda assim conseguir enxergar a cor, tá? Então a cor predominante vermelha. Então não é que aqui a gente vai usar essa forma ideal, né, só para os estudos, mas é claro que não é um 100% assim que funciona. Então, se um corpo ele absorve todas as cores, a gente chama isso de corpo negro e não reflete, né? Um corpo que é iluminado de luz branca, ela vai refletir todas as cores e não vai absorver nenhuma. E aí por isso a ideia de que usar branco em dias quentes é melhor do que usar preto. O preto vai absorver todas essas cores e consequentemente vai esquentar mais. O branco vai refletir grande parte e consequentemente não vai esquentar tanto. E aí a gente vai considerar, né, como eu disse, essas situações ideais. A gente não vai ter essa porcentagem aí de cores, né? Para o nosso estudo, se o corpo é vermelho, ele vai absorver tudo e vai refletir vermelho. Se o corpo é azul, ele vai refletir tudo e emitir azul. Se o corpo é violeta, ele vai absorver tudo e emitir violeta. Né? Então a gente vai estar pensando aqui na forma mais perfeita possível para os estudos. Como um exemplo, né? A gente tem aqui uma ideia de que é o seguinte, dois exemplos que eu trouxe. Um pedaço de tecido vermelho, quando observado numa sala iluminada com luz azul, vai parecer de que cor? Ou seja, vou ter um pedaço vermelho de tecido, né, tipo a minha camisa do Flamengo aqui, e aí eu boto uma luz azul na sala. Como que eu vou ver essas listras vermelhas da minha camisa? Bom, se eu, como falei com vocês, só enxergo cores devido à reflexão, ou seja, se eu sei que a minha camisa é vermelha porque eu joguei luz branca nela e só o vermelho foi refletido, se eu iluminar ela com uma luz azul, não vai ter nada refletido, né? E se não vai ter nada refletido, eu vou ver com a cor preta. Então essa parte vermelha da camisa será vista com uma cor preta. Tudo bem? Eu vou trazer um vídeo sobre isso, acho que nos próximos slides. 2. De acordo com os conceitos estudados sobre a cor da luz, podemos afirmar que uma luz monocromática é composta por todas as cores do espectro, uma infinidade de cores, duas cores, vermelho e violeta, apenas uma única cor e todas as cores do arco-íris, menos o verde. Bom, uma luz policromática pode ter uma infinidade de cores, né? Uma luz monocromática apenas terá uma cor. Tudo bem? Então, são alguns exemplozinhos desses conceitos, tá? Que podem surgir para vocês aí em questões. E aqui eu trago um vídeo, né? Eu botei ali embaixo o nome tanto do vídeo e ali do lado do canal Paulo Lessa. Eu recortei o vídeo só para uma parte que é talvez principal aí pra gente. Creio que o vídeo está sem som, espero. Mas ainda assim, se tiver som eu diminuo aqui. E vamos ver os experimentos que são feitos, tá? Então, inicialmente, ó, ele ilumina essa parte vermelha da caixa de som com a luz branca e consegue ver o vermelho certinho, tranquilo, né? E aí, ele está falando ao fundo, quem quiser ver, vai lá, visite, né, o vídeo. E aí, ó, ele ilumina com uma luz vermelha, ele continua vendo vermelho, né, talvez até um pouco mais intenso, mas continua vendo vermelho, sem problema nenhum. O preto também continua preto. Quando ele ilumina com outras cores, a gente não consegue mais ver, ó, verde, vermelho, verde, vermelho, verde. Você vê que a parte vermelha fica preta, né? A gente não consegue ver cor saindo dali. A azul também fica preta. A gente não vai conseguir ver cor saindo dali.
Então ele faz aí, né, faz ali uma graça, só para uma percepção melhor do que a gente estava discutindo, né, das cores. A gente fica meio, ué, como assim? A cor é vermelha? É uma percepção quase filosófica, né, gente? As cores, só tem as cores como a gente conhece porque a gente enxerga dessa forma, né? Se a gente não enxergasse vermelho, por exemplo, tudo que a gente ia entender sobre cor seria completamente diferente, né? Então ele faz vários testes, né? Fica piscando, a gente vê uma diferença clara acontecendo. Acho que ele vai trazer agora uma tampinha aí vermelha também para mostrar melhor testar melhor o experimento que ele traz, né? Aí, ó. Então tem essa tampinha vermelha. A lateral aí é meio cromada e tal, não importa. Vamos focar na tampinha. Então, de novo, tampinha da cor vermelha. Ele vai ligar essa fonte de luz aí. Vai ligar. Liga, rapaz. Aí. Acho que ele aplicou um filtro, né? Filtro verde na câmera, filtro azul e filtro vermelho. Então, ó, de novo, né? Essa tampinha ela fica preta com a medida da iluminação que é imposta sobre ela. Tudo bem? Bom, e aí a gente chega nas leis da reflexão. Então, a gente estava fazendo um estudo geral sobre como nós vemos e como nós percebemos as cores. Agora, a gente vai estudar a reflexão de fato. Tá? Primeira coisa que a gente pensa em reflexão, a gente vai pensar em espelho. Né? Eu acho que espelhos são grande parte do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui. Então, um raio de luz incidente RI, esse raiozinho aqui, em um ponto de uma superfície plana, né, que eu chamo de S, ele chega a esse raio incidente e sofre uma reflexão. N eu vou chamar de reta normal à superfície plana. Quem lembrar lá do primeiro ano, da mecânica, vai lembrar da reta normal lá. Né? Então a reta normal é sempre perpendicular à superfície, sempre faz 90 graus. Por isso o nome normal, tá? Inclusive aqui também. Os ângulos I e R são os ângulos do raio incidente, né? o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, as leis da reflexão trazem que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão sempre contidos no mesmo plano, ou seja, não tem como eu ter uma reflexão em que o raio de luz chega aqui no plano do quadro e sai para fora aqui da tela, imagina, né? Vem um raiozinho de luz aqui e sai para fora ou para dentro da tela do computador. Não faz sentido. Sempre tem que estar no mesmo plano de ação, tudo bem? E a segunda lei da reflexão fala que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência têm que ser iguais. Isso é uma lei de reflexão, tá? Então, com isso em mente, a gente vai tratar os espelhos. Como que a gente vai formar a imagem nesses espelhos, né? A gente pode formar imagem a partir de um ponto ou a partir de um corpo extenso. Na aula de hoje, a gente vai parar no ponto. Tá? Depois, a próxima aula, a gente trata de corpo extenso, certo? Bom, então, aqui eu trouxe uma ideia geral para vocês conseguirem enxergar quando vocês quiserem abrir a apresentação, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui do lado que eu fiz um passo a passo. Então, eu tenho meu ponto P aí, né? Um pontinho preto P, em frente a uma superfície refletora que é essa linha. Tudo bem? E aí, eu vou supor que tem dois raios de luz sendo refletidos por esse pontinho P. O raio de luz A e o raio de luz B. Esses dois raios, então, serão refletidos com o mesmo ângulo de incidência. Então, o ângulo que chega do raio incidente é o mesmo ângulo que sai do raio refletido em relação à normal. Se eu quiser me arriscar aqui, posso complicar meu desenho, mas vou tentar. Aqui está normal. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse
esse ângulo tem que ser igual a esse, tudo bem? Bom, se a gente fosse pensar assim, e eu tivesse o observador por aqui, deixa eu botar meu ponteirinho, se eu tivesse o observador por aqui, ele não veria o ponto P no espelho, porque olha só, os raios de luz, eles iam passar direto, nunca iam se encontrar. Para formar a imagem, a gente precisa de encontro de raio de luz. Então, se esse cara que está por aqui, ele nunca ia ver essa imagem no espelho, porque os raios de luz não chegam no olho dele. Agora, esses dois raios de luz têm um prolongamento no espelho. E esse prolongamento se junta, né? Ó, eles se unem aqui em algum momento. Essa união forma a imagem que eu vou chamar de pelinha. Então, meu observador, ele não vai ver uma imagem fora do espelho. Ele vai ver uma imagem lá dentro do espelho. Isso a gente chama de uma imagem virtual. Tudo bem? Ué, professor, tem imagem fora do espelho? Em certos casos, sim. Tá? Mas a gente ainda não vai falar. Um espelho plano nunca tem. Bom, então a gente precisa ressaltar que essa distância que P vai ter aqui... eu estou com ponteiro, desculpa. Essa distância que P vai ter aqui... Vou botar... calma, com calma. Eu comprei um negocinho novo aqui, eu estou testando, tá, gente? Então, essa distância aqui, vamos chamar de D, vai ser a mesma distância daqui. D também. Então, que eu posso chamar para separar de D'. Então, por essas distâncias serem iguais, a gente tem essas percepções dos espelhos planos. A gente tem essas percepções do espelho plano, que a imagem é do mesmo tamanho, porque de fato, né, ela está à mesma distância do observador e tudo mais. Ok? Aliás, desculpa, a mesma distância do objeto. A gente trata do observador mais para frente. Uma curiosidadezinha aí. Então, o observador recebe os raios refletidos e assim ele vê a bolinha preta como se ela se originasse dentro do espelho. Ele só consegue ver a imagem aqui dentro. Não tem imagem aqui fora. O ponto P ele é chamado de ponto objeto em relação ao espelho. E o ponto P' é chamado de ponto imagem. Quando esses raios, né, desses feixes aí se encontram efetivamente, o ponto objeto é chamado real. Quando esses raios se encontram por meio de prolongamentos, que é o nosso caso aqui, o nosso objeto, né, ele é real, e o ponto objeto ele é chamado de virtual, que não é o caso. No nosso caso, o objeto é real. Tá? Aqui está meu objeto. Vou escrever. Aqui está meu objeto. Perdoe a letra, tá? Eu ainda estou me acostumando a escrever aqui. E aqui está a minha... Aqui embaixo está a minha imagem. Tudo bem? Então, quando esses raios aqui de feixes refletidos se encontram efetivamente, ou seja, imagina que esse raio se encontra com esse aqui fora. Aí sim a gente pode chamar de ponto imagem real, tá? Agora, vou botar um azulzinho aqui só para não confundir com um amarelo. Quando os raios refletidos se encontram por meio de prolongamentos, que é o caso, né? Se não fosse esses prolongamentos aqui, não teria imagem. Aí a gente vai chamar o ponto P' de imagem virtual, tá? Então, por exemplo, né, a gente pode considerar que aqui nós temos dois triângulos, o triângulo 1 e o triângulo 2. Esses triângulos aí, eles são congruentes. Logo, essas distâncias, como a gente já discutiu, de P até o espelho e de P' até o espelho, são iguais, são idênticas, são congruentes. Tudo bem? Por isso, essa percepção que a gente tem no espelho quando a gente se vê. É diferente quando a gente vê uma terceira pessoa, tá? A gente vai discutir isso mais para frente numa foto famosa de um pintor aí renascentista. Em todo caso, fica aí a aula.
Vou passar alguns exercícios, tá? Tentar trabalhar na correção de outros, mas espero que, por mais que seja difícil esse momento sem tanta interação, é importante que a gente continue efetivamente aí trabalhando. Um grande abraço a todos, estou com saudade de vocês. Valeu, tchau, tchau.